estamos lidando com um tema maior, um tema predominante, que é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Esse é o nosso tema predominante aí do nosso trimestre. A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então nós temos já visto nas lições anteriores toda uma cultura, todo um poder político que se opõe aos princípios judaicos cristãos, que é nada mais que esse movimento do espírito da Babilônia. E hoje nós vamos ver mais uma ação desse movimento contrário à palavra de Deus, à revelação divina, aos princípios judaicos cristãos, que é a dessacralização da vida no ventre materno, a lição 5. Quem não tem o material, essa revistinha aqui, que é bem organizada, bem didática, pode adquirir com as nossas secretárias. É um preço bem pequenininho, bem acessível. E os valores são para nós darmos manutenção à escola bíblica. Tá bom? Então eu vou resumir aqui a minha lição, como eu disse para os irmãos. Já estou falando demais. Minha esposa disse assim, ela veio desde casa me recomendando, não vai tirar o horário do Johnny. Então eu vou me comportar, fiz bem curtinho aqui. Então, meus irmãos, o textual já foi lido, eu vou ler a verdade prática, que diz o seguinte: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Olha aí, nosso texto inicial, o título aqui diz a dessacralização. O que é isso? O que é dessacralização? A nossa única regra de fé e conduta é as Escrituras, é a palavra de Deus. Ela é única, exclusiva, regra de fé e conduta dos fiéis, dos cristãos. E a nossa regra de fé aqui, que é a Bíblia, ela declara, sem dúvida, que a vida humana é sagrada. A vida, de capa a capa, na Bíblia Sagrada, a vida humana, ela é sagrada. É assim nós cremos, assim nós entendemos. Foi assim que Deus declarou nessa revelação aqui, que a palavra de Deus, que a vida humana é sagrada. Mas o espírito da Babilônia, que é esse poder anti-Deus, ele alega, ele quer promover, ele quer declarar que a vida humana ela não é sagrada. Isso então é a palavra dessacralização. É dizer que não, a vida humana ela não é sagrada. Mas na cosmovisão bíblica é bem o oposto. A vida humana, sim, ela é sagrada. E a palavra de Deus, além de mostrar, de afirmar que a vida humana é sagrada, mostra para nós aonde se inicia a vida humana. E a vida humana, ela inicia-se na concepção. O que seria isso? É um momento, exato momento, aonde a semente masculina, o sêmen, ou o espermatozoide, se une ao óvulo feminino. Essa união, o sêmen, o óvulo, vai gerar ali um indivíduo. E é no momento da concepção que a Bíblia já declara que essa vida, ela é sagrada. Não é aos 3 meses, não é aos 6 meses, ali dentro do útero, não é ao nascer que essa vida vai se tornar sagrada. Mas é já no momento da concepção, na união do esperma e do óvulo.
ali, para nós que vemos a realidade a partir da Bíblia Sagrada, tá? Nesse exato momento da concepção, se inicia ali um indivíduo, e essa vida, ela sim é sagrada. Pode vir as leis, pode vir os filósofos, pode vir as ideologias dizer, não, vai ser, a vida só inicia-se, o indivíduo a partir dos 3 meses, dos 6 meses, ou dos 9 meses, não importa para nós o argumento que possam estes usar. Para nós, enxergamos a realidade a partir dos olhos da revelação bíblica. Para nós, a vida se inicia na concepção, já no início aí, tá bom? Então, isso fica muito claro, tanto aqui na lição 5, como na Sagrada Escritura. A primeira parte aqui, a nossa revista é dividida em 3 partes, né? Como de costume. Na primeira parte vai falar sobre a concepção de Cristo. Todos nós sabemos que a concepção do Filho de Deus, ele se deu por um ato sobrenatural, né? Vamos dizer assim, o DNA divino entrou em contato ali com o óvulo, com o DNA de Maria, um ser humano, e ali foi gerado no seu ventre, no ventre de Maria, o Filho de Deus. Mas isso foi um ato sobrenatural. A concepção de Jesus foi um ato sobrenatural. Porém, o desenvolvimento desse embrião, desse feto, e também o parto de Jesus se deu de uma forma natural. A concepção, sim, foi sobrenatural, porque ele é Filho de Deus. Ele tem a essência divina. Nós já vimos aqui em várias aulas, né, que em Jesus habita perfeitamente o divino e o humano. E essas duas naturezas habitam de forma harmoniosa em Jesus. Ele é 100% divino e 100% humano. Tá bom? Pois a concepção, o início, bem no início, foi algo sobrenatural. O Espírito do Senhor cobriu Maria e aí então se deu esse milagre da concepção de Jesus Cristo. E como eu disse aqui, porém o desenvolvimento desse feto desde o início, né, e o parto foram de forma natural, não teve nada especial e espetacular, mostrando assim que esse desenvolvimento e o nascimento dessa criança, ela é algo que deve ser valorizada e ser um exemplo para todos os demais bebês que nascem, né? Mostrando a importância e o valor da vida humana, porque ela é sagrada. Então, a primeira parte da lição trata sobre isso, sobre a concepção de Cristo, mostrando a concepção sobrenatural, mas também o desenvolvimento e o parto que foi natural. A Bíblia mostra, eu quero ler rapidamente 2 textos com os irmãos ainda dentro dessa primeira parte, que Deus Pai, ele já no útero, Deus Pai, ele se relaciona com o feto ou com o embrião, e é por isso que nós negamos e rejeitamos ou concordamos com qualquer tipo de aborto, tá bom? Porque Deus, ele já, há indício nas Escrituras que Deus, ele não se relaciona com o ser humano só na fase adulta do ser humano, mas já no ventre. Há textos, há passagens que mostram ali Deus tratando o feto, o embrião, como um indivíduo, mostrando assim o valor daquele ser que está em formação. Eu quero ler 2 textos rapidamente. O primeiro é Salmo 139, versículo 13 a 16.
Salmo 139, do versículo 13 a 16. Vou abrir aqui no meu celular a Bíblia. É mais rápido de eu procurar aqui. Salmo 139, um texto bem clássico, né? 139, versículo 13 a 16. Salmo de Davi, aqui vamos ver. 13 a 16. Olha o que diz. Olha aqui o que o salmista ele vai declarar. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, ouviram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então está aí. Nós temos aí um texto, uma declaração da palavra de Deus, aonde mostra que Deus ali estava já, enquanto embrião, o salmista, Deus já estava ali se relacionando, se envolvendo. E, como diz aqui, escrevendo todos os dias deste salmista antes mesmo de ele ter nascido. Estava ali sendo formado, gerado. Outro texto que dá base para o nosso entendimento sobre o valor da vida, que a vida é sagrada desde da sua concepção, desde a vida intrauterina, é Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1:5. Olha o que diz. Quando Deus chamou aqui Jeremias, né? Diz assim: antes de formá-lo no ventre, olha só, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Veja só, não foi depois da fase adulta que Deus se relacionou com Jeremias, mas foi antes, nesse processo de desenvolvimento, ali ainda em fora. Eu gosto de dizer que Deus nos amou quando nós éramos ali um pequeno zigoto, pequeno embrião, não tínhamos rosto dele. Não tínhamos ali ainda o nosso ser formado com todos os membros posteriores, inferiores. E nesse momento, ali que está informe ainda, Deus já nos amou. E já começou a se relacionar com aquele indivíduo em formação. Então, por isso nós, como regra de fé, temos a Bíblia, rejeitamos o aborto de todas as formas, independente se está ali todo o bebê formado ou não, e seja como os sábios deste mundo, sábios entre aspas, né, querem alegar e determinar um período onde realmente ali está um indivíduo. Antes dos 3 meses ali é só células, né? Não, nós não pensamos assim. Nós entendemos que todo o processo ali já é um indivíduo a qual Deus ama e entende que aquela vida é sagrada. Tá bom? A segunda parte aqui da lição vai falar sobre a cultura do mal. A cultura da morte. A cultura da morte. A segunda parte da lição, eu quero ler um pouquinho rapidamente aqui a página que trata sobre isso. Na minha revista aqui é a página 36, onde fala a cultura da morte, que é esse espírito da Babilônia, né, que quer declarar e pressionar
a sociedade a compreender que o aborto ele é favorável, ele é benéfico, mas nada mais é que uma cultura da morte sendo aceita, sendo proclamada, tá bom? Porque toda gestação é um milagre de Deus, toda gestação é uma dádiva, é um presente que o Criador nos deu, tá? Então eu vou ler aqui, o projeto ideológico. Olha só, a cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão, olha só, a legalização do aborto e da eutanásia, apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Veja se isso aí não é uma agenda da morte. Nesse sentido, estimula-se a eugenia, o descarte do ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. Esses aí são os projetos, são as ideias dessa cultura moderna com respeito ao indivíduo. É um assassinato, né? É uma ideologia do massacre dos indefesos. E mais impressionante que isso, para nós esse assunto ele já está bem batido, né? E nós temos uma clareza sobre isso, mas o que se torna impressionante é que muitos, olha só, que muitos meios cristãos, que se dizem cristãos, até líderes cristãos, estão aceitando essa cultura da morte, estão aceitando, e falam isso abertamente. Esperar da sociedade moderna sem Deus essas ideologias, para nós não nos assusta. Não nos assusta, é uma sociedade sem Deus, que olha primeiramente seus interesses além da vida humana. Mas, quando a gente se volta para dentro do nosso ambiente de fé, e a gente vê líderes defendendo esses pensamentos e defendendo o aborto, isso sim nos assusta, porque isso pode influenciar o meio cristão. Rapidamente aqui, eu falei na última aula aqui, que tem um pastor, né, que ele é muito conhecido na nossa nação e fora da nossa nação, e ele é líder de uma mega igreja no nosso país, e eu vou dizer o nome dele, porque está já nos jornais, as declarações abertas que ele faz, que ele é a favor do aborto. É o pastor, o bispo da Igreja Universal, o líder da Igreja Universal, o bispo Macedo. Ele fala abertamente que ele é a favor ao aborto. Eu separei aqui da revista, melhor, do jornal Folha de São Paulo, uma declaração dele em 2007. Olha só o que ele fala. Assim está o artigo aqui no jornal Folha de São Paulo, 2007. Ele disse à Folha ser favorável, no caso o bispo Macedo, ser favorável à descriminalização da prática do aborto, porque muitas mulheres morriam em clínicas clandestinas
Então, o bispo Macedo, ele entende que o aborto não é pecado, não é algo que é bíblico. Ele diz que o aborto é uma questão de saúde pública, que muitas mulheres morrem nas clínicas clandestinas fazendo aborto. Então tem que descriminalizar, tem que tornar isso lei, tem que favorecer o aborto. Tá. Então essa foi um dos motivos que ele apresentou. Olha só aí, abre aspas aqui para o que ele disse. O que é menos doloroso, isso aqui o bispo disse, o que é menos doloroso? Aborto ou ter crianças vivendo como camundongos nos lixões das nossas cidades? Isso foi uma declaração dele. O que é menos doloroso? Nenhum desses episódios aqui, ou dessa situação, é agradável. Agora, colocar para nós escolhermos aborto ou ver crianças, mas às vezes aquela criança que está lá, como ele diz aqui, nos lixões, por ser um indivíduo, e se ela não se deixar levar pelo sistema da sociedade, ela pode sair daquela situação e se tornar alguém muito importante. Então, o Macedo fez essa declaração, como um grande líder cristão, que ele é evangélico, entre aspas, depois dessas declarações, para nós já não é um grande líder. Mas ele disse mais, em 2010, ele continuou a proclamar esta posição a favor do aborto. Olha o que diz aqui uma notícia. Em 2010, Macedo publicou em seu blog o que chamou de embasamento bíblico. Agora ele vai usar a Bíblia para endossar a sua posição. Chamou de embasamento bíblico em prol do aborto. Resgatou o momento da Santa Ceia em que Jesus anunciou que entre eles havia um traidor. Abre aspas aqui porque ele vai dizer. Que ele diz: melhor lhe fora não haver nascido. Esse é o texto bíblico. Então Macedo citou. Por que eu sou a favor do aborto? Porque tem um texto lá em Mateus 26, versículo 24, quando Jesus estava ali na última Páscoa com os seus discípulos, que ele instituiu a ceia, e Jesus ali diz, olha, para o traidor, para o discípulo que ia lhe trair, Jesus disse assim, foi para Judas, melhor lhe fora não haver nascido. Essa última frase pode ser interpretada como seria melhor que Judas tivesse sido abortado. Essa é a interpretação do Macedo. Então ele pega esse texto da Bíblia, a qual Jesus declarou, e ele diz, olha, a interpretação desse texto, de acordo com Macedo, é que Jesus estava ali validando ou aprovando o aborto. O que vocês acham? É uma manobra hermenêutica, como a gente diz, um elástico hermenêutico para tentar fortalecer a sua posição. É surpreendente, irmãos. E nas últimas eleições agora que teve, e de repente você pensa assim, mas se ele falou em 2010, já teve em 2023, e só 13 anos atrás, surpreenda-se. Ele demonstrou apoio ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, Macedo demonstrou o apoio a ele, e ele foi questionado pelos repórteres, exatamente porque o candidato Bolsonaro, ele defende os princípios judaicos cristãos, e nessa pauta está a criminalização do aborto. E aí um jornalista perguntou para o Macedo, olha, você apoia o Bolsonaro, mas você é a favor do aborto. Sabe qual foi a resposta do Macedo? Ele disse, sim, sou a favor do aborto. E se eu estiver pecando, estarei fazendo isso conscientemente. Então, é que ele não abriu mão da posição dele. Ele não abriu mão da posição dele. Então, irmãos, é algo que nos assusta ver homens com tamanha estatura entre os evangélicos,
de posição. É assustador. Um repórter questionou ele e disse: Deus deu vida e só Ele pode tirar, como diz a Bíblia. O repórter quis encurralar ele. Ele disse: olha, a Bíblia diz que Deus deu a vida e só Ele pode tirar. Não é contraditório apoiar o aborto? Aí olha a resposta do Macedo: a criança gerada de um estupro seria de Deus? Não do meu Deus. A senhora não tem limite, né? Então o repórter pergunta: olha, não seria contraditório um pastor, um líder, né, evangélico, ser a favor do aborto? E aí a resposta dele foi essa: uma criança fruto de um estupro, aquela criança ali no ventre, não é de Deus, então é de quem? Se só Deus tem o poder, como eu disse aqui no início, gerar uma vida é um ato milagroso de Deus. A forma como a vida é gerada dentro do útero de uma mulher. Bom, isso são aqui frases, né, respostas. Não quero aqui generalizar dizendo que todos os pastores da Igreja Universal ou seus membros pensam como o grande líder deles, mas que influencia muitas cabeças, isso influencia a posição desse líder. Então isso sim nos assusta. E não é só ele que tem essa posição. Existem movimentos já dentro do cristianismo, né, onde muitas mulheres se organizam, se tornam ativistas aí pró-aborto e se dizem aí cristã e defendendo a bandeira do cristianismo, né, defendendo a bandeira do cristianismo junto com a bandeira aí do pró-aborto. Então fica difícil, né? Mas aí eu queria levantar uma outra situação que pode acontecer, é o seguinte: então nenhum momento nós somos favoráveis ao aborto. Desde a sua concepção, a vida ela é sagrada, a vida humana é sagrada. Mas aí vem certas questões, como assim, vamos criar uma cena aqui. A mulher está grávida, certo? E acontece algum problema na gestação. Essa mulher é levada ao médico pelo seu marido, ao hospital, aos recursos humanos, e essa mulher vai ser examinada, tratada, e de repente o médico volta, né, e diz o seguinte para o marido: olha, a situação é muito grave, muito grave. E de tão grave que é a situação, você agora, pai, ou marido, você vai ter que escolher entre a vida da sua esposa ou a vida do seu filho. Pode acontecer isso, né? A gente sabe que às vezes existem muitas complicações que se dão durante a gestação. Pode acontecer uma situação assim, né? De um médico dizer: olha, ou você escolhe a vida do seu filho ou a vida da sua esposa. Claro que a mãe lá dentro do consultório vai dizer: eu quero do filho. A mãe sempre vai dizer isso, né? A não ser uma mãe desnaturada. Mas tal situação não é comum, mas é possível. E aí, qual seria a resposta desse pai, ainda mais se ele é um cristão? Porque nós somos a favor da vida. Bom, numa situação assim, o pai cristão, ele vai procurar dizer o seguinte: se eu me encontrasse numa situação, eu ia perguntar: olha, não tem mais nenhum recurso para salvar os dois? Já foram esgotados todos os recursos? E o médico me diria: sim, já foram esgotados todos os recursos. Não tem mais o que fazer. Na medicina, no conhecimento médico humano, não tem mais o que fazer. Então a minha posição seria: então eu quero velar pela vida da minha esposa.
né? É quase dizer eu estou aprovando o aborto. Por que seria essa a minha posição? Porque há um princípio nas Escrituras que ele é chamado do mal menor. Não foi um bem essa decisão de salvar a vida da esposa, mas é um mal menor. E dentro desse princípio que tem na Bíblia, e esse princípio vale para várias decisões, para várias áreas da nossa vida. Por exemplo, o princípio do mal menor na política. Nós não escolhemos um político e votamos nele porque ele é o melhor, porque ele é o mais santo, porque ele é o perfeito. Não, sabe que não. Mas às vezes aquele político e esse outro político, o que esse defende está de acordo com os meus princípios judaicos cristãos. E ele não vai ser o melhor dos melhores e o bom. Ele, diante do cenário, ele é o mal menor. É o princípio do mal menor. Isso está na Bíblia Sagrada. Essas escolhas, essas decisões difíceis, se utiliza o princípio do mal menor. Então, numa situação, voltando aqui do aborto, né, dessa questão de salvar a vida da mãe, ou a vida do filho, do bebê, por que salvar a mãe? Porque é o mal menor. Porque vai ter uma facilidade, não é fácil, mas vai ser mais fácil para a mãe gerar novamente um filho, o processo ser mais fácil, entre aspas, né, do que um bebezinho. Claro que hoje é possível, devido aos recursos, mas é mais fácil a mãe voltar a gerar um filho do que um bebezinho crescer, se desenvolver sem o auxílio, o apoio da mãe. Deu para entender, irmãos? O princípio do mal menor. Então nós não concordamos com nenhum tipo de aborto, porque é isso que a palavra de Deus nos apresenta, mas em casos excepcionais, nós vamos optar pelo mal menor. Tá bom? Para fechar, que eu já falei demais, a parte 3 da nossa lição, ela fala sobre a sacralidade da vida, ou seja, mostrando que a vida humana ela é sagrada, tá? E na revista ali está bem apresentado, está bem descrito ali a sacralidade da vida. E eu quero só trazer uma informação nunca é demais, né? Como eu disse, vocês conhecem bem esse assunto. A igreja cristã genuína e verdadeira, que não pensa que nem o bispo Edir Macedo, conhece bem a sua posição em relação a esse assunto da vida humana, né? Do valor da vida humana e do aborto. Mas eu quero informar aqui os irmãos que a Igreja Assembleia de Deus, em 2018, numa audiência pública ao STF, ao Superior Tribunal Federal, a Assembleia de Deus se posicionou e argumentou contra essa questão do aborto. Está lá diante do STF. A Assembleia de Deus, a qual nós pertencemos, essa denominação, tem uma posição em relação a isso. A Igreja Universal já não sei. Outras denominações eu já não sei. Mas a Assembleia de Deus, em 2018, né, ratificou a sua posição contra qualquer tipo de aborto. E a argumentação foi apresentada da seguinte forma: por que nós somos contra? Essa é a liderança da Assembleia de Deus. Porque o direito à vida não pode ser violado. Essa foi uma argumentação. O direito à vida não pode ser violado. Aborto, a segunda argumentação. Aborto está em desacordo com a moral dos brasileiros. Nós vamos fazer um plebiscito, né? A maioria dos brasileiros não aprova isso, porque nós temos um princípio judaico-cristão. É uma minoria que faz muito barulho. Tá? Terceiro motivo aqui. Essa matéria sobre o aborto é de competência do legislativo, que foi o STF que promoveu toda essa situação pró-aborto. E a Assembleia de Deus falou: olha, isso não cabe a vocês.
Isso aí tem que passar lá pelo legislativo primeiro. Então veja que são tudo argumentos técnicos. Em quarto lugar aqui, o aborto faz apologia à cultura da morte. Então essa foi a argumentação. E a argumentação maior é porque a palavra de Deus, ela declara, ela mostra claramente que a vida humana, ela é sagrada. E por isso nós somos contrários a qualquer tipo de aborto. Tá bom, meus irmãos? Eu só vou ler a conclusão aqui, rapidamente. Já estarei passando para o Johnny. Está ansioso já. A conclusão diz o seguinte: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Amém. Glória a Deus por isso. Lá nos Estados Unidos, que foi muito forte, a questão do pró-aborto, mas eu estava vendo uma notícia, agora há pouco tempo, e partidos políticos lá que são contra o aborto já estão recuperando aí o terreno onde certos estados lá foi aceito o aborto, foi legalizado, mas partidos aí políticos que são contra o aborto já começaram a ganhar espaço e já estão derrubando essas leis que ferem aí os princípios judaicos cristãos. Tá bom, meus irmãos?